Olá! Se o termo matemática financeira já deu aquele frio na espinha, essa conversa é pra gente. Hoje vamos desmistificar os juros simples de uma vez por todas. E olha, vou mostrar como a ideia por trás deles é algo que a gente já usa no dia a dia sem nem perceber. Vamos nessa? Para a gente dominar os juros simples, nosso caminho tem 4 paradas. Primeiro, vamos entender essa história de que juros são um tipo de aluguel do dinheiro. Depois, a gente bota a mão na massa com a fórmula, resolve um desafio clássico com um tempo que pega muita gente e, por fim, a gente descobre a regra de ouro que faz os juros simples ser, bem, simples. Então, começando pelo começo, o que são juros afinal? Em vez de pular direto para fórmulas complicadas, vamos usar uma analogia bem do nosso cotidiano para quebrar o gelo com esse conceito. Vamos combinar? Matemática financeira tem um nome que assusta um pouco, né? Mas a verdade é que a lógica por trás dos juros é super intuitiva. A gente só precisa conectar as peças do jeito certo. E aqui está a sacada que muda tudo. Pense nos juros como o aluguel que se paga pelo dinheiro. É isso. Não é uma multa, não é uma punição, é só uma cobrança justa por usar um dinheiro que não é seu por um tempo. Quem empresta, recebe esse aluguel. Quem pega emprestado, paga por ele. Simples assim. E para calcular esse aluguel, a gente precisa conhecer os 5 personagens principais da nossa história. Temos o capital, o C, que é o valor que começa tudo. Os juros, o J, que é o aluguel em si. A taxa, I, que é a porcentagem desse aluguel. O tempo, T, é por quanto tempo o dinheiro fica alugado. E o montante, o M, que é o valor total lá no final de tudo. Certo, mas como se calcula o valor desse aluguel? Com essa formulinha aqui. J é igual a C vezes I vezes T. Ou seja, para achar o valor dos juros, é só multiplicar o capital pela taxa e pelo tempo. E para saber o valor total, o montante que vai ser pago ou recebido, mais fácil ainda, é só pegar o capital inicial e somar com os juros que a gente acabou de calcular. É a soma de tudo no final da conta. Beleza, a teoria está entendida, agora vamos para a prática. Vamos ver como essas fórmulas funcionam num exemplo real, passo a passo. Nosso primeiro exercício. Pensa só, um empréstimo de R$ 200 com uma taxa de 4% de juros simples todo mês durante 3 meses. A pergunta é, no final, qual vai ser o valor total da dívida? Vamos resolver juntos. O primeiro passo, sempre, é organizar a casa. O capital é 200, a taxa 4%, que para a fórmula vira 0,04, e o tempo é 3. Com tudo no lugar, a gente primeiro calcula o juro e só depois calcula o montante total. Jogando na fórmula J é igual a C vezes I vezes T, a gente chega em R$ 24. Esse valor aqui, os R$ 24, é o aluguel do dinheiro. É o custo exato por ter usado aqueles R$ 200 por 3 meses. Agora, para fechar a conta e achar o montante, é só somar o capital inicial com os juros. 200 mais 24. O resultado final é R$ 224. Viu só? Uma coisa é o juro, outra é o montante. Agora, vamos para uma pegadinha muito, mas muito comum. O que acontece quando a unidade de tempo da taxa, tipo ao ano, não bate com a unidade do prazo, tipo em meses? Olha esse segundo exercício. Parece simples, né? Mas tem um detalhe aí que é o pulo do gato. A taxa é anual, mas o tempo do investimento está em meses. Isso é um prato cheio para errar. E aqui está o problema. Antes de sair calculando, a gente precisa consertar essa diferença. A regra de ouro é: taxa e tempo precisam falar a mesma língua. Ou a gente passa tudo para meses, ou passa tudo para anos. O mais fácil aqui é transformar 6 meses em meio ano, ou seja, 0,5. Com as unidades agora alinhadas, o resto é o mesmo roteiro de sempre. Identifico os dados, calculo os juros e, por fim, acho o montante. E o resultado? O cálculo dos juros vai dar R$ 30. Somando isso ao capital inicial de 500, a gente chega no montante final de R$ 530. Percebe como alinhar as unidades fez toda a diferença? Para fechar, vamos entender a característica principal do juro simples, a regra do juro fixo. É isso que separa ele de outros tipos, como os juros compostos, que a gente vê no banco, onde o juro de um mês incide sobre o do mês anterior. Para visualizar isso, vamos para a nossa terceira e última atividade, um exemplo mais conceitual. Imagina um empréstimo de R$ 1.000 com a taxa de 10% ao mês. No juros simples, esses 10% vão incidir sempre sobre os R$ 1.000 originais, sempre sobre o valor inicial. E o resultado disso é que o valor do juro é sempre o mesmo. A cada mês, o acréscimo é de R$ 100. Mês 1, R$ 100. Mês 2, mais R$ 100.
Mês 3, adivinha? Mais R$ 100. Isso se conecta perfeitamente com a nossa ideia inicial. É como pagar um aluguel de valor fixo todo santo mês. E para a gente fechar com chave de ouro, algumas dicas para nunca mais errar. A primeira e mais importante: sempre divida a porcentagem por 100 antes de colocar na fórmula. Segunda, atenção máxima à armadilha do tempo. Taxa e prazo sempre na mesma unidade. E por último, um cuidado extra com taxas quebradas, tipo 0,5%, que na fórmula vira 0,005. E para a gente continuar pensando no assunto, fica a pergunta: se juros são esse aluguel do dinheiro, onde mais no nosso dia a dia a gente consegue ver essa lógica funcionando, de um aluguel sendo pago ou recebido? Fica aí a reflexão.